Começar a enquete. Não tá, né? Não tá, né? O povo tá dizendo que tá, mas acabou de começar a enquete. Acabou de começar a enquete. É a voz de Deus, né? Cai na pressão do Eric, Zé. Vamos lá, inclusive, perto do dedo de Deus. Vamos a Teresópolis, onde a seleção brasileira treina, se prepara para a data FIFA. Edson Viana, boa noite a você, meu velho. Bem-vindo ao fechamento. Fala, Rizek. Boa noite para você, para todo mundo ligado com a gente. Pois é, dá para ver que o tempo hoje não ficou muito bonito aqui perto do dedo de Deus. Nesse momento o termômetro aqui do clube que tem próximo à Granja Comari está marcando 13 graus. Estava 14 graus enquanto vocês estavam debatendo aí. Agora caiu um pouquinho e a gente pode dizer que o professor Carleto dessa vez conheceu aqui o russo, o famoso a neblina que tem aqui, que sempre atrapalha todo o técnico da seleção. O treinamento começou por volta das 4 da tarde. A gente pôde acompanhar basicamente ali os 15 minutos iniciais, o aquecimento. Nessa hora o tempo estava um pouco melhor, então as imagens conseguem mostrar aí os jogadores fazendo o aquecimento. Andreas Pereira já treinando com a seleção, ele que se apresentou ontem, né? Foi convocado depois que o Caio Jorge foi cortado por causa de uma lesão muscular. Então o Brasil se preparando para esse jogo de terça-feira contra a Bolívia. E, evidentemente, a questão da altitude está impactando o planejamento da seleção. O Brasil vai jogar em El Alto, a 4.200 metros de altitude, até mais do que La Paz, né, que tem 3.600. Então, o time fez esse treino que acabou ainda há pouco aqui na Granja Comari. Amanhã de manhã ainda tem uma atividade e à tarde o Brasil viaja para Santa Cruz de la Sierra, que é um pouco mais baixo, cerca de 400 metros acima do nível do mar, e só vai lá para El Alto 3 horas antes da partida, na próxima terça-feira. Normalmente as seleções vão na véspera, né, para o jogo, os times também, mas a FIFA permite que quando a altitude é maior do que 2.500 metros, as seleções cheguem mais próximas, justamente para tentar minimizar esses efeitos, né, toda essa complicação. O Ancelotti fazendo várias observações no time, certamente é esperado que ele mexa na escalação. E hoje, o Gabriel Magalhães e também o Martinelli, né, conversaram com os jornalistas, eles falaram, evidentemente, dessa questão da altitude também. Os dois tiveram um discurso parecido, eles não deram tanta importância a essa questão, embora reconheçam que ela atrapalhe, não só pela questão física, mas também pela dinâmica do jogo, pela velocidade da bola, no ar rarefeito. Então a gente separou um trecho de cada um falando sobre essa temática, então vamos ouvir os dois jogadores da seleção. Primeiro, em relação à Bolívia, como eu falei ali agora, a gente não se preocupa tanto com isso. Claro que é um ponto que atrapalha um pouco, mas a gente tenta focar mais na gente, no nosso time, como vamos jogar. A gente sabe da qualidade que a gente tem, então se a gente fizer nosso trabalho bem feito, com certeza vamos sair com a vitória. Como a gente tem conversado, a gente não tem que pensar em altitude, a gente tem que pensar que a gente está vestindo a camisa da seleção brasileira. A gente tem que chegar lá e fazer um grande jogo e sair vitorioso. Então a gente sabe das dificuldades, mas nós temos também que saber o que nós podemos fazer dentro de campo e a gente está preparado para isso. É isso, os dois que falaram também sobre como vem sendo a convivência com o Carlo Ancelotti aqui, né? Ele não tem tantas oportunidades de estar com os jogadores e eles falaram que ele tem tentado se aproximar muito, tá fazendo um esforço enorme para aprender o português, que tenta brincar, conviver com os jogadores. O Gabriel Magalhães falou que ele é como se fosse um paizão. O Martinelli disse que às vezes ele até acompanha o trote dos jogadores, está sempre conversando, ele sempre dando esse tom, que tem um enorme respeito pela biografia gigante do Carlo Ancelotti, mas que na convivência aqui ele tem aproveitado todas as oportunidades que tem para se aproximar nessa formação do grupo que vai à Copa do Mundo, né? Ainda é uma fase que ele está experimentando e observando muito nesse jogo que tem o fator da altitude e que a Bolívia também vai estar jogando todas as suas cartadas porque ainda tem chance de chegar à Copa e o Brasil já se preparando rumo ao Hexa, quem sabe? Eu volto com vocês aí. Obrigado, Edson. Obrigado, meu velho. 0-0 com o Equador na estreia fora de casa, 1-0 contra o Paraguai, agora 3-0 no Chile. 3 jogos, seleção não tomou gol. Melhorou já? Com o Ancelotti, melhorou. É um time mais equilibrado, na minha opinião. Essa informação do Ancelotti, né, tá mais presente no dia a dia dos jogadores ali. Obviamente, nesse período, ele pode estar com os jogadores. Essa convivência ali de num aquecimento que está correndo do lado dos jogadores, de repente na concentração sentar na mesa do jantar ali, da refeição, isso são sintomas de que
se preocupa com o bom ambiente, né? Acho que tecnicamente a gente já conhece a história dele, fez diferença, por exemplo, no Real Madrid, que é o último trabalho recente dele em clube. Então, quando ele chega num país diferente, está se esforçando para se comunicar, eu vi durante esse período, né, pós-jogo contra o Chile, muito mais críticas em relação ao espaço que o Chile deu do que propriamente o que o Brasil fez dentro de campo. Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais o recurso que o Brasil encontrou, porque eu estou falando aqui, estou vendo a imagem do Luiz Henrique. O Brasil, quando começou a cair o rendimento no segundo tempo, entra Luiz Henrique, entra Paquetá, o ritmo volta num ritmo forte, o Brasil continuou sufocando a equipe do Chile. Houve um ou outro momento no primeiro tempo, principalmente, que é uma coisa que me preocupa, e aí essa preocupação também tem que ser do Ancelotti, que aí em algum momento a lentidão do meio de campo. Aí eu não sei se é por causa desse espaço e dessa falta de técnica da seleção chilena, que o Brasil automaticamente no setor de meio de campo baixou um pouco a guarda, porque uma ou duas escapadas do Chile foi por dentro, foi porque o Casemiro não conseguiu acompanhar, foi porque o Bruno Guimarães estava mais para frente e não conseguiu fazer a recomposição. Então são detalhes que aconteceram durante a partida contra o Chile que me preocupa. Pode ser que você vai pegar uma seleção da França, uma seleção espanhola, Portugal e tal, você já vai entrar mais atento. Só na Copa. Agora pegar a seleção desse nível só na Copa. Por isso, então pode ser que por causa do nível da seleção adversária, você tenha mais atenção. Mas contra o Chile eu acho que teve alguns pontos que a gente tinha que chamar a atenção. Aliás, é a madureza que a gente tem, não saber o nosso real nível aqui na América do Sul, porque esse tipo de enfrentamento provavelmente só na Copa, né? Na data FIFA, os europeus jogam eliminatórias. A ideia da CBF é amistoso em março. Exato. Tentar marcar o amistoso em março contra o time europeu. E já vai ser os últimos amistosos antes da convocação. Exatamente. E em março, as seleções europeias que se classificarem diretamente para a Copa do Mundo, as 12 já estarão definidas e assim livres para fazerem amistosos. Então, em tese, as principais seleções europeias estarão livres para amistosos, as outras vão jogar repescagem em março, mas é fundamental conseguir esse tipo de amistoso e é o sofrimento de todo o ciclo, né? O Tite reclamou em 18, em 22, antes em 14 ali o Brasil até conseguiu fazer, não adiantou muito, como a gente percebeu, mas enfim, não deixa de ser importante para um técnico que acabou de chegar e que já melhorou o time. Mas no geral a seleção foi Todo bem. mundo concorda que melhorou nesses 3 jogos? Assim, eu tenho muita desconfiança, não é desconfiança, assim, eu tenho muita dúvida se melhorou mesmo. Assim. Eu acho que o Ancelotti deu até um pouco de sorte com a tabela que ele pegou, com exceção do Equador, e que não foi em Quito, foi em Guayaquil, então não teve nem a questão da altitude, né? Verdade. Eu acho que foram adversários muito fracos, assim. Muito aquém do que o Brasil vai enfrentar numa Copa do Mundo, por exemplo. Eu acho que o trabalho do Ancelotti ainda é tipo um apartamento na planta. Você sabe que pode ficar bom, mas você não tem certeza ainda. Você está vendo a planta, você viu que o que pode ser construído ali, o que o arquiteto está te oferecendo, mas... Foi bem demais agora. Vai ficar pronto? Eu não sei se vai ficar pronto. Vai ficar bom? Putz, tem que esperar ficar pronto. O prazo de entrega é agora. Então tem um ano para ele me entregar um apartamento legal pra caramba. Você tem certeza que vai ficar? A gente acredita que sim, porque o arquiteto é muito bom. Agora, assim, os adversários foram muito fracos até aqui. Eu não vou nem levar em conta o jogo de terça-feira. Ganhar, perder ou empatar, para mim, não vai mudar muito o que eu estou falando aqui agora, assim. Porque eu acho que o jogo de lá é uma outra realidade, é um outro contexto. De terça-feira, ganhar, perder ou empatar, para mim, não vai mudar muito o que eu estou falando aqui agora, assim. Porque eu acho que o jogo de lá é uma outra realidade, é um outro contexto, por causa dos 4 e 100. Não é fácil. O Brasil já mostrou repertório, somente do meio para frente. Porque a zaga não foi, de fato, não precisou fazer muita coisa. Mas eu gostei do meio para frente, eu gostei das mexidas que foram feitas pelo Ancelotti. Foi notório. Depois que entrou o Luiz Henrique, tudo mudou. A primeira bola que o Paquetá pegou, ele fez o gol. Então, assim, o Brasil está abrindo mais o leque também para outros atletas que não vinham sendo convocados e agora tiveram a oportunidade. Eu acho que aí daria um tom melhor do que a gente poderia medir, assim, porque é o início, né? Exato. De repente seria melhor essa data agora. Para ele é maravilhoso. Não, eu digo assim, tá acontecendo. Ao invés de jogar contra essas seleções 2 datas FIFA atrás, jogar agora. Exato. Ele já teria tido um bom tempo para treinar. Se fosse Colômbia e Argentina agora, talvez ele tivesse uma medição melhor da evolução ou não do trabalho dele. Mas assim, eu tenho certeza que a gente vai evoluir. Isso aí eu garanto que sim, porque a gente está falando de um técnico espetacular, de um técnico absolutamente vencedor e que os jogadores respeitam, os jogadores ouvem, os jogadores acreditam. Pô, vocês foram atletas. Quando você entra no vestiário
e o técnico fala um negócio e vocês acreditam, é diferente de um cara que vocês desconfiam, é ou não é? Não tem as dúvidas disso. Quando é um treinador que a gente desconfia, não sei se já aconteceu com o Denilson, quando a gente chega na boca do túnel e fala assim, rapaziada, fazer tudo diferente do que ele falou. Falou pra marcar a linha baixa, chega e botou, vamos marcar a linha alta, rapaziada. Vamos começar pressionando, vamos fazer Exatamente. o contrário. Então assim, o Ancelotti E o treinador fala... vibrava lá. Ai, foi eu que mandei. Não, e aí ele vai pra coletiva e fala, ó, conversamos ali, deu tudo certo. Mas essas alternativas, a gente está vendo mais uma vez os melhores momentos do jogo de terça. Eu fico tentando me colocar no lugar do Luiz Henrique. Ele vai para um mercado alternativo, estava jogando bem aqui, titular da seleção brasileira quando ele vai para a Rússia para jogar. A motivação que ele entrou em campo... Perde a primeira convocação do Ancelotti. O Lembra Ancelotti disso aí? não leva para ele para a Sim, última. eu não lembro, de verdade, eu não lembro não lembro do Luiz Henrique entrando no segundo tempo com a vontade que ele entrou nesse jogo aí. Legal que você falou, vou me colocar no lugar do Luiz Henrique, porque eu ia fazer isso mesmo. Você sabe que esse cidadão aqui, ele é o jogador na história das Copas que mais vezes saiu do banco, 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. Não tem na história das Copas do Mundo um jogador que tenha saído tanto do banco e participado tanto de jogos contra o senhor. Parabéns. Não, verdade, é um número impressionante. Era o 12º jogador. 12 jogos em Copas do Mundo, né? 98 e 2002. Uma delas com título, outra vice. O Luiz Henrique, ele tem 7 jogos, só um deles ele começou como titular na seleção. 229 minutos. A média dele pela seleção são 32 minutos. E ele já entregou muita coisa para quem joga pouco. E como eu acho que seleção tem muito disso, quem sai do banco tem que resolver rápido. Isso. Não tem muito tempo. Isso. Eu acho que ele deu um recado assim, ó. Você pode me colocar em alguns minutos que eu dou conta do recado. Por isso que eu acho que ele pode ter carimbado, cara. Ele entrou do Luiz muito Henrique é que ele joga como ele estava jogando no Botafogo. Você não vê a camisa pesar nele. Isso, para mim, é o mais impressionante. Mesmo na fase que a seleção não estava bem, com o Dorival ali, tentando encontrar um time, tentando encontrar um caminho, ele decidiu o jogo lá contra o Chile, depois pegou a seleção peruana em Brasília, fez gol, deu assistência. Ele estava jogando na seleção com a mesma leveza que ele estava jogando no E Botafogo. sabendo que ele disputa espaço com Vinícius Júnior, de um lado, Rafinha de outro, ou seja, dificilmente ele vai estar entre os 11 que vão começar os jogos. Não sei, Rizek. Eu acho difícil. Não Eu sei. também acho difícil, mas jogar a bola que ele jogou... Acho difícil. Ele entrou bem. Mas assim, no mínimo ele tem só, eu tenho que estar entre os 26, porque se precisar de mim por 30 minutos, eu já mostrei que eu entro e incendei o jogo.